Como usar o Google Agenda de forma eficaz para iniciantes. Oi, pessoal. Bem-vindos de volta. Neste vídeo mostro como usar o Google Agenda melhor na prática. Porque gerenciar todos os seus compromissos, horários e mais em outra plataforma pode ser bem difícil. E o Google Agenda é super eficiente de usar, muita gente nem percebe o poder que ele tem. Então, vou explicar passo a passo. Agora, a primeira coisa que vocês vão fazer é abrir o Google Agenda. Assim que vocês abrirem o Google Agenda, esta vai ser a visualização básica. Primeiro, vocês têm uma visão maior do calendário na tela e, do lado esquerdo, tem um mini calendário que ajuda a navegar para qualquer data. No canto superior direito, você pode escolher ver o calendário mensal, diário ou semanal nesta tela agora. Atualmente, a visualização padrão geralmente é a mensal. Aí vocês podem mudar para a visualização de dia, e isso vai mostrar o dia específico que vocês selecionaram no mini calendário à esquerda. Se vocês voltarem para mês, ele retorna para a visão mensal, e se vocês escolherem semana, ele vai mostrar, em formato de painel, uma semana específica e todos os horários. Então dá para rolar para cima e para baixo para ver. E vocês também têm a opção de ver o ano inteiro. Além da visualização de programação, agenda, também existe a visualização de 4 dias. Agora, voltando para a visualização mensal padrão, vocês podem ver no painel esquerdo a seção de calendários. Ali aparecem os eventos do calendário que vocês criaram vinculados a um perfil do Google, além de aniversários que estão chegando ou tarefas. À esquerda, vocês também têm alguns calendários básicos, como feriados cristãos, feriados hindus, feriados gerais, feriados judaicos, fases da lua e outros. Vocês sempre podem clicar no ícone de mais aqui e assinar um novo calendário, caso queiram. Depois disso, existem outras ferramentas do Google Agenda. Primeiro, vocês podem clicar em hoje para voltar para a data de hoje e navegar com facilidade pelo calendário. Então, no painel direito aqui, você verá a opção Keep. Essa opção do Keep permite fazer anotações curtas, que também podem ajudar a gerenciar tarefas. Além disso, o Google Agenda também é integrado ao Google Tarefas. Então, a parte de anotações ajuda vocês a acompanhar mapas mentais ou coisas que estão pensando. Por exemplo, um brainstorming para a universidade. Blá, 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 qualquer ideia. Escreva aqui. Depois, isso é só sua anotação mesmo. Mas, se vocês quiserem tarefas que apareçam no calendário, podem clicar no ícone de tarefas aqui embaixo e adicionar uma tarefa. Como vocês podem ver, lá em cima vocês ainda têm listas. Então eu tenho uma lista de minhas tarefas e vou criar uma tarefa. Digamos que eu tenha que ir buscar uma caixa como esta. Pronto, eu adicionei essa tarefa. E digamos que ela tenha uma data específica, então, digamos que eu deva fazer isso aqui. Agora, no painel esquerdo, se eu ativar as tarefas no meu calendário, isso vai mostrar a tarefa dentro do calendário. Vocês podem ver aqui que eu tenho que ir buscar a caixa de acrílico e também a minha reunião com o CEO da Bamboo aqui, a cada 4 dias. Dessa forma, vocês podem configurar reuniões recorrentes e também tarefas recorrentes. Então é só clicar em tarefas no painel da direita. A partir daqui, vocês podem criar uma nova tarefa, seja ela qual for então. Digamos que eu tenho algumas ideias de marketing ou, sabe, eu quero adicionar outra tarefa aqui. Eu vou clicar em adicionar tarefa e ir buscar a caixa de acrílico. É uma tarefa única. Porém, digamos que eu tenha uma consulta médica semanal ou uma consulta médica todo mês. Então eu tenho a minha consulta no dentista e eu vou a um dentista no mesmo dia no mês seguinte. Então eu colocaria, por exemplo, no dia 3 e eu também posso definir um horário, como 9 horas da manhã ou 9 horas da noite. Aí eu posso clicar em repetir lá embaixo. Quando eu clico em repetir, posso escolher qual intervalo eu quero usar. Dias, semanas, meses ou anos. E então, por exemplo, eu posso configurar para repetir uma vez por mês, no dia 17 ou no dia 1. E digamos que eu queira que seja na primeira segunda-feira. Vocês também podem escolher o dia considerando a primeira semana do mês. Então, se eu tiver que visitar o médico toda a primeira terça-feira de cada mês, eu posso definir para repetir uma vez por mês, na primeira terça-feira.
Digamos que eu tenha que ir a um dentista 2 vezes por mês e eu deva visitá-lo na primeira sexta-feira. E a outra data eu também posso definir. Então, sabe, eu tenho que ir 1 vez por mês e é na primeira terça-feira. Então, vamos configurar isso e agora ele vai definir automaticamente a primeira terça-feira e vai adicionar essa tarefa no meu Google Agenda. E embaixo, escolha quando começa esse afim aqui. Por enquanto, não sei a duração. Então deixo como nunca mesmo. Mas posso ligar isto e definir até quando a tarefa vai parar. Digamos que eu só precise ir a um dentista por 1 ano. Então eu posso, digamos, depois de 12 visitas, eu não vou mais precisar ir a um dentista e o meu processo vai estar concluído. Então eu deixaria para encerrar depois disso. Mas se quiser horário específico, dá para definir também. Agora, o que eu vou fazer é deixar para repetir 1 vez por mês, na primeira terça-feira, e encerrar após 12 ocorrências. E eu vou clicar em OK aqui. E agora, se eu entrar na visualização anual aqui, agora, esta é a agenda de dezembro. No entanto, se eu for para o próximo ano aqui e abrir janeiro desse ano em particular, então, vamos entrar na visualização mensal aqui e ir para o próximo mês. Agora, a gente consegue ver que no dia 2 de janeiro, temos nosso compromisso aqui. Agora, vocês sempre podem clicar em um compromisso específico para expandir e ver os detalhes. Fora isso, vejam, a consulta a um dentista já está marcada para o próximo ano todo. Agora, voltando a dezembro, a um dia de hoje aqui, a gente pode fazer muito mais com o Google Agenda. Então, vocês também podem agendar reuniões e compromissos aqui. E vocês podem clicar no canto superior direito aqui para mudar para tarefas também. Agora, se vocês quiserem criar uma reunião ou um compromisso, vocês podem clicar em criar no painel superior esquerdo. E aí vocês têm 2 opções. Vocês podem criar um evento ou uma agenda de compromissos. Uma agenda de compromissos vai permitir que as pessoas definam um horário para quando elas quiserem se encontrar com vocês. Então vocês podem clicar em agenda de compromissos e adicionar um título para um certo serviço que vocês fazem. Então, digamos que eu faça consultorias de 1 mês. Assim, por exemplo, o agendamento dura 30 minutos. Depois, conferimos a disponibilidade geral. E isso se repete toda semana no nosso calendário. E digamos que a gente atenda só em 3 dias. E então das 9 horas às 17 horas, nos 3. Agora vocês também podem adicionar intervalos. Então, digamos que a gente esteja disponível das 9 horas às 13 horas e, depois disso, a gente estaria disponível das 17 horas às 18 horas assim. Assim também dá para definir pausas. Olhe para baixo e verá a janela de agenda. Dá para marcar até 60 dias antes. Então, digamos que eu queira definir o tempo máximo de antecedência para marcar um compromisso. Digamos que eu só queira compromissos com 1 mês de antecedência. E digamos que eu defina o tempo mínimo antes de o compromisso poder começar. Digamos que eu precise de pelo menos 24 horas para poder atender um compromisso. Você pode sempre mudar a disponibilidade, marcando horários em datas específicas quando estiver livre. Também ajuste as configurações do agendamento de consultas. Você pode definir um tempo extra e um limite de reservas. O calendário verifica a disponibilidade e cor. Vou mudar a cor para manjericão. Agora mesmo? Aí clico em salvar. E você adiciona dados, local e conferência, dizendo como e onde quer se encontrar. Se for videoconferência, inclua também. Você também pode adicionar página e nome de reservas, formulário, pagamento e cancelamento, além de confirmações e lembretes de reserva. Agora, isso vai mostrar todos os horários em que vocês estão disponíveis para esse tipo de compromisso, e quaisquer horários já reservados também vão aparecer. Além disso, clique em criar no topo esquerdo e em evento também. Agora, adicionar eventos é incrível porque não só permite criar um evento, como também dá para adicionar convidados ou participantes. Então, digamos que eu tenho um evento no dia 30. Eu posso clicar em criar e depois em criar evento. E aí eu posso criar um evento. Digamos que vai ser uma reunião. E então eu posso seguir e adicionar um horário específico também. Depois eu posso adicionar convidados. Então eu posso incluí-los facilmente por e-mail aqui. Depois, abaixo, escolha como quer se reunir e clique em salvar para incluir seus eventos também. Então, espero que vocês tenham achado este vídeo útil e que agora consigam começar a usar o Google Agenda. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever.